Olá, tudo bem? Sou o Minoru Ueda. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a importância das emoções positivas na jornada pessoal e profissional, tanto a minha quanto a sua. Mas eu quero realmente contextualizar um dos momentos mais desafiadores da minha vida profissional, que foi o momento que eu decidi fazer a transição de carreira da vida de executivo para a área aqui de professor, na área de consultoria, na área de gestão de pessoas. Neste momento foi uma grande reflexão porque eu observava que o tempo passava, contudo eu já não tinha mais aquela sensação de significado, um vazio que geralmente ocorre quando a gente vê o momento do nosso grande desafio se está fazendo sentido à nossa vida. Foi nesse momento que eu resolvi fazer a transição de carreira para retornar para a área de treinamento e desenvolvimento e sim como professor. E eu iniciei a minha vida na área financeira, dentro da área de comunicação, depois na área de treinamento e desenvolvimento, depois eu fui para a área executiva, tudo isso, depois em outras instituições de empresas, tudo isso, mas eu percebi que tinha um grande vazio. Naquela época, eu observava que era necessário conhecer um pouco mais da estrutura chamada propósito, da estrutura chamada sentido da vida. Mas nessa relação, o que fez com que eu lembrasse dessa transição de carreira? Recentemente, encontrei um amigo que também está passando por esse desafio. Ele está em torno de 33, 34 anos e fez uma carreira, está fazendo uma carreira como executivo, mas percebe que tem grandes desafios tanto no seu âmbito profissional, que ele diz que hoje já não tem mais a grande satisfação da realização e, acima de tudo, a pressão do seu dia a dia, que faz com que ele não acompanhe muito o crescimento do seu primeiro filho, que está hoje com 3 anos de idade. Bom, o que fez eu fazer algumas conexões, porque aí eu comecei a conversar com ele, foi um encontro casual, né, na padaria aqui do bairro, e eu comentei com ele sobre os capitais psicológicos positivos, que é uma grande base para as emoções positivas. O capital psicológico positivo, lá atrás, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu não conhecia, porque eu estava na vida executiva, mas hoje, refletindo sobre os 4 capitais psicológicos positivos, que é desenvolvido por um psicólogo organizacional chamado Fred Lutas, que são os 4 capitais, que são os 4 capitais psicológicos positivos, e a nossa jornada aqui, a nossa conversa, será conversar sobre o quanto que esses capitais psicológicos positivos podem te ajudar, não apenas no momento de transição de carreira, mas em desafios diários do nosso dia a dia, mudanças, tanto mudanças pessoais quanto profissionais, os nossos desafios de aprender coisas novas. Nós temos alguns vídeos aqui no nosso canal falando sobre a mentalidade do crescimento, o mindset do crescimento. E então, retornando a essa reflexão, lá no momento onde eu estava passando por essa transição de carreira, foi um momento também de grande desafio, porque o Brasil passava por alguns desafios econômicos e também por uma instabilidade política, né? Então, tudo isso gerava um cenário quando eu estava para decidir a transição de carreira e também quando eu decidi fazer a transição de carreira, ou seja, sair da área executiva para iniciar essa área como professor, como consultor, tudo isso, muitos dos meus amigos e muitos de minhas amigas falam assim: Ueda, você é maluco, você está deixando uma vida de executivo que você plantou e tudo isso para, de repente, um tiro, né, ou no escuro e, acima de tudo, num contexto muito desafiador da economia brasileira. Bom, só que desde criança eu olha como que é importante, então, a relação de nós como educadores, pais ou mães, principalmente para criar um ambiente positivo para que a criança também faça as suas reflexões, porque os 4 capitais psicológicos positivos são otimismo, esperança, resiliência e autoeficácia. Vamos retornar aqui a essa conversa de como que esses 4 capitais psicológicos positivos podem te ajudar, principalmente a nesse processo do autoconhecimento e também nesse processo de comunicação no seu dia a dia, o quanto que isso impacta
você comunicar. Então, essa filosofia que eu aprendi desde criança com meus pais, que sempre incentivaram ver o lado positivo das situações, a buscar soluções e, acima de tudo, a acreditar que, de repente, nós temos o potencial. Olha lá, a autoeficácia é um dos aspectos muito importantes. Mas eu quero, acima de tudo, ao mesmo tempo, eu quero trazer isso como que a gente possa fazer, como que isso acontece no dia a dia. Isso também me fez lembrar, no momento que eu estive com um mentorado, que também estava passando por um momento de transição muito parecido. Também executivo da área financeira, só que ele tinha um grande desafio. Ele passou por alguns momentos de grande estresse, começou a ter desafios de saúde, né? Então ele começou a ter problemas cardíacos, e isso fez com que ele começasse a fazer a reflexão se era o que realmente onde era o direcionador. Como muitos brasileiros e como muitas brasileiras, começou muito jovem, né, a atuar nesse banco e depois foi para um outro banco, e ele então entrou, né, num ciclo muito de crescente como profissional. Agora, quando ele teve essa parada de reflexão, quando ele foi hospitalizado por conta da questão cardíaca, ele se encontrava com 3 filhos adolescentes. E foi por isso que ele nos procurou, alguns anos atrás, para ter a certeza se era o momento para fazer as reflexões na questão da transição. E aí entra os 4 capitais psicológicos positivos. Então, lembra, eu iniciei a conversa falando da minha transição de carreira, mas eu não conhecia os capitais psicológicos positivos, mas eu fui passando por cada uma dessas etapas do otimismo, da esperança, da resiliência, da autoeficácia. E foi por conta dessa conversa que eu estava tendo com esse meu amigo lá na padaria. Foi uma conversa muito rápida, mas foi muito assim, que a pessoa saiu assim, não teve uma decisão e não era esse momento, mas foi um momento para que ele pudesse dar os seus primeiros passos para saber realmente se é a transição de carreira ou se é um momento, né? Aquele momento teve um gatilho, teve um momento expressivo, que de repente todos nós, né, passamos por alguns momentos, falando que a gente começa a fazer refletir, será que é aquele momento que a gente pode, para que eu possa mudar? Mas as emoções positivas, elas são muito importantes para nos direcionar. A nossa base de emoções positivas, quando eu trabalho, tanto em sala de aula, quanto na mentoria, quanto nas palestras, é baseado na ciência das emoções positivas da doutora Barbara Fredrickson. Vamos fazer um parênteses aqui para definir, dentro da questão científica e do cotidiano, o que são as emoções positivas. As emoções positivas, baseadas na doutora Barbara Fredrickson, doutora em psicologia, uma das grandes expoentes da psicologia positiva, é baseado na sua teoria do ampliar e construir. O próprio nome diz, é ampliar a nossa visão, ampliar a nossa capacidade para que a gente possa construir tanto relações psicológicas, sociais e principalmente profissionais. Então, as emoções positivas contribuem para que eu possa ter, por exemplo, uma maior disponibilidade ou disposição para a criatividade. Se vocês assistiram, inclusive depois deixa aqui no nosso comentário, você assistiu Divertidamente 1, Divertidamente 2, a gente percebe a importância das emoções, de todas as emoções, mas acima de tudo, o quanto, quando a gente tem uma consciência de qual a emoção que a gente está vivenciando, possibilita cada vez mais a gente utilizar esses recursos. Então, no dia a dia, por exemplo, o otimismo, né, no meu caso, como que ela me guiou? É bem aquele exercício de olhar o copo que está pela metade, né, um copo quase para que possa, quase cheio. Então, esse quase cheio não é que assim as coisas melhoram com um passe de mágica, mas o otimismo leva a um processo de eu poder planejar e, acima de tudo, abrir as minhas percepções para que eu possa ter uma visão de esperança e fazer uma conexão assim. E foi esse exercício
que eu fiz muito com esse executivo que estava passando pelos desafios. O exercício é muito simples, agora para que a gente possa fazer no cotidiano e lembrar, quando a gente passa por alguns momentos de desafio, fazer essa conexão dos capitais psicológicos positivos. Fazendo, por exemplo, algumas perguntas, até eu lembrei aqui e busquei as perguntas que eu utilizava nessa sessão de mentoria com este executivo, que era assim, por exemplo, no otimismo, quais são os melhores cenários que você imagina para a sua vida pessoal e profissional? E nessa busca de cenários, já se faz uma ponte para a questão da esperança. Porque quando a gente observa a esperança, uma outra pergunta, e aí você pode também agora aproveitar e fazer as suas reflexões. Então vamos lá. Você está passando por alguns desafios. E aí para trabalhar as emoções positivas, a gente utiliza então essa ferramenta dos capitais psicológicos positivos. Você pode, através dessa pergunta, quais são os melhores cenários que você imagina para a sua vida pessoal e profissional. Isso permite que você amplie a sua visão, tá? E traga, de repente, na segunda pergunta, que é da esperança, como você visualiza sua rotina ou sua vida ideal daqui, por exemplo, um ano. E como isso importará, né, o quanto isso vai impactar para a sua vida e para a vida da sua família. Essa segunda pergunta, no caso do executivo, que estava passando por essa transição de carreira, ele estava fazendo muita reflexão, porque ele já estava muitos anos nesse banco, uma carreira fantástica, mas o estresse do dia a dia e, acima de tudo, ele já não via mais significado na atividade de trabalho, do seu trabalho, e com 3 filhos adolescentes, essa segunda pergunta ele começou a visualizar e começou a falar como que ele se via, né? Ele poderia, como ele estava se vendo depois de um ano, fazendo a sua transição de carreira com a relação com os seus filhos, por exemplo. Esse é um aspecto muito importante para o dia a dia. Um terceiro aspecto, que é a autoeficácia. Lembra? 4 capitais psicológicos positivos: otimismo, esperança, autoeficácia e resiliência. Agora, na questão da autoeficácia, a gente é baseado nos estudos do psicólogo, Dr. Albert Bandura. A autoeficácia é você reconhecer, né, que você tem ferramentas necessárias para fazer essa transferência, fazer essa transição. Por exemplo, no meu caso, lembra, a gente estava passando por uma mudança econômica no Brasil, um grande desafio, a minha vida executiva, tendo a grande intenção de voltar para a área de educação, tornar-me professor na área de gestão de pessoas, na área comportamental. Foi onde eu fiz a conexão entre competências emocionais e qualidade de vida no trabalho, na minha tese. E aí a gente fazendo as conexões com a autoeficácia. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a pensar o seguinte: bom, eu como executivo lidei com liderança, liderei com soluções complexas, liderei com crises, liderei com o processo de tomar decisões, o quanto que essas minhas competências, lembra? Conhecimento, habilidades, atitudes, tudo isso pode ser transferido para a minha nova carreira. E você também pode fazer essas reflexões. Não estou falando que todo mundo tem que fazer a transição de carreira. Muitas vezes a sua transição é uma transição de uma outra empresa, de um outro setor, de uma atividade, e até mesmo você ressignificar. Até pergunto para você, deixe o seu comentário se você quer, né, outros temas, tudo isso para que a gente possa desenvolver aqui no nosso vídeo. Mas voltando a esse executivo. Quando eu fiz essa pergunta de autoeficácia para esse executivo que estava passando pela mentoria, foi interessante porque, e aqui é legal a gente escrever, eu fiz essa pergunta: quais são as suas habilidades, suas experiências, né? Quais foram os papéis que você realizou que podem contribuir para essa sua transição de carreira?
Aqui é importante eu fazer novamente uma observação, que eu não falei anteriormente, que ele já visualizava, esse meu mentorado, ele já visualizava e já estava fazendo pesquisa, inclusive ele foi muito interessante, ele estava fazendo pesquisa já para adquirir uma franquia. Ele me disse, na sessão de mentoria, que era terceiro ou 4 anos, era o terceiro ano que ele já estava participando das feiras da Associação Brasileira de Franchise para que pudesse já observar ele já estava pensando nesse processo de ser um empreendedor e tudo isso. E aí eu fiz uma pergunta assim para ele que foi interessante. Eu falei, então, você quando participa ou vai participando, né, ao encontro das feiras de franquia, não de encontro, né, de encontro ou ao encontro, né? Então, quando você vai ao encontro, você participa dessas feiras, como que é o que você sente? Aí ele até mudou a cadeira, a posição de cadeira. Não, olha, professor, eu sinto assim, Ueda, não sei o quê. Ou seja, as emoções positivas começaram a fazer parte, né? É como se fosse a dopamina, a serotonina, oxitocina, toda essa usina química preenchesse o corpo dele. Então, as emoções positivas também é um grande indicador se você está indo no caminho certo. E aí ele trouxe, aí eu pedi para que ele alinhasse, né? A gente tem um recurso que a gente fala assim, prós e contra. É simples, você divide o papel, né, a folha no meio, e lá, prós e contra. Eu falei, olha, quais seriam os prós e o contra, observando essas 3 perguntas, que foi otimismo, esperança e autoeficácia, e quais são os prós e quando você tomar a decisão de repente, você fazer essa sua transição de carreira. E ele foi escrevendo, e foi interessante, porque esses indicadores são indicadores racionais. Experimenta fazer qualquer decisão que você tenha nesse momento e faça prós e contras. Divide a folha na metade, né? É legal fazer no papel e escrever, tá, pessoal? Porque quando você escreve, você vai fazendo uma reflexão. Isso é interessante, são estudos hoje que são realizados, principalmente porque a gente tem no Word ou nos computadores, eles vão construindo as palavras, a gente não fica refletindo, com S ou C cedilha. Só o fato de você fazer essa reflexão já traz para o racional para falar, opa, será que isso cabe nesse momento? Será que eu não estou viajando? Tudo isso. Mas voltando ao meu mentorado lá. Ele, quando começou a fazer o prós e contras, ele falou, nossa, professor, o prós eu tenho vários recursos aqui. Aí vem, e foi bacana, porque nessa construção vem a pergunta para a quarta, que lembra qual é o capital psicológico positivo? É a resiliência. E a pergunta é, o que você pode se fazer para se preparar mentalmente, racionalmente e emocionalmente para tomar essas suas decisões? Ele já estava lá, ele já tinha um relatório que ele mesmo fez dos prós e contra. E isso é bacana, porque eu lembro quando eu tomei a decisão, não é que foi lindo e maravilhoso as transições, sempre tem os desafios, por isso que o aspecto da resiliência, ele é um aspecto muito importante para o nosso dia a dia, porque é para que a gente possa aprender com os erros, fazendo uma ponte para o modelo mental de crescimento, né, que é a aprendizagem, o esforço e a prática também fazem o nosso processo. Então, todos os desafios, quando a gente vai trazendo esses 4 capitais psicológicos positivos, nos ajuda a tomar decisões. Decisões que você vai observando em cada uma das etapas, o quanto isso adiciona recursos para você, quanto isso adiciona recursos para que a gente possa tomar decisões, não apenas emocionalmente, ou porque aconteceu tal coisa, mas a gente vai trazendo passo a passo esses aspectos. Bom, já faz alguns anos que eu fiz essa transição de carreira para a área aqui como professor, como mentor, né, como palestrante, tudo isso. Agora você deve estar curioso, e esse nosso amigo aqui, nosso amigo fez a transição de carreira e também uma carreira de muito sucesso na área de franquia, e inclusive a opção dele foi tomar a decisão por uma franquia que também trabalhava qualidade de vida,
né? Além de uma, ele teve várias, né? Abriu outras lojas da mesma franquia. Então ele utilizou, e foi muito interessante, porque alguns anos atrás eu encontrei com ele, e ele disse assim: olha, professor, olha, Ueda, eu trouxe vários recursos da minha competência também para a área de franquia. E isso também ajudou a franqueadora a ter uma visão também de negócios, né? Como ele era bom, tanto é que ele é muito bom na área financeira, na área de... Então era tudo planilha, então ele trouxe também uma das competências para ajudar a franqueadora. Eu faço essa pergunta: o quanto que você também pode ajudar onde você está? De repente você tem uma competência que de repente você está lá adormecida e você pode auxiliar e mostrar essa sua competência onde você atua. Ou para empreender, de repente você tem essas competências, e fazendo essas 4 jornadas do Capital Psicológicos Positivos, vai trazendo recursos e, acima de tudo, possibilidade para você tomar as suas decisões. E olha que bacana. Quando eu fiz aquela pergunta, né? Então nós temos 3 personagens aqui. Tem o personagem que fui eu, o segundo personagem foi o nosso mentorado aqui, e o terceiro foi aquele jovem de 33 anos que eu encontrei com ele lá na padaria, que passou, a gente estava conversando sobre isso de uma forma muito rápida, porque ele sabe que eu atuo nessa área, e ele falou: puxa vida, eu estou passando por isso, e isso é muito impactante. Quando a gente faz essa reflexão de o quanto que as emoções positivas impactam no nosso dia a dia, as nossas tomadas de decisões, elas são baseadas em fluxos racionais, em indicadores e tudo isso, mas acima de tudo, em cima das nossas emoções. Por quê? Lembra que quando a gente faz o exercício de esperança e otimismo, resiliência e autoeficácia, a gente vai fazendo uma jornada de presente, também de passado, para lembrar as nossas competências, mas acima de tudo, visualizar onde eu estou, para onde eu vou. E ter uma capacidade muito legal de competência, porque eu levo a minha competência em qualquer lugar que eu vou. Então, quanto mais você desenvolver as suas competências, principalmente as competências emocionais, isso fará uma grande diferença para a sua vida. Bom, agora eu quero convidar você, faça algumas reflexões com a gente, deixe seu comentário, se inscreva. Se fez sentido, né, todo esse nosso bate-papo, para observar como que as emoções podem impactar no nosso dia a dia. Bom, até o próximo vídeo, onde compartilhamos conhecimento para gerar cada vez mais ação. Até mais!